Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Jéssica, sou psicóloga. E para quem está me acompanhando no YouTube, um abraço, um beijo. Continue acompanhando, compartilhando e que esse podcast possa ajudar muitas pessoas, tá? Eu vou olhar para cá, porque daí eu tenho aqui a outra câmera e aí fica mais fácil, tá? Então, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, que a gente vai dar sequência ao tema sobre o Setembro Amarelo. Então, recapitulando, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização, de prevenção ao suicídio. E aí, por isso que nesse mês eu quis fornecer esse conteúdo aqui no podcast com informações necessárias sobre o assunto, lembrando que a conscientização não é só nesse mês. E sim, ela pode ser falada em todos os meses. E antes de começar sobre o tema de hoje, que é como acolher alguém, né? Como buscar ajuda se você precisar. Será que você está preparada para ajudar em uma emergência de saúde mental? Ou, e se quem estiver precisando de ajuda for você? E aí, antes de dar início a esse tema, eu acredito que seja um dos mais importantes aqui desse podcast. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração os feedbacks de vocês que eu tenho recebido lá no meu direct no Instagram, do quanto que é importante falarmos sobre esse tema e o quanto muitas pessoas não sabiam, né, exatamente do que se tratava, às vezes sabia por cima, mas não sabia exatamente qual era a função disso. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada. Continue enviando, né, mesmo com os feedbacks de vocês sobre os episódios. Assim eu consigo melhorar a cada episódio e ajudar as pessoas que estão realmente precisando de informações. E ajudar, né, você também que chegou aqui agora. Justamente nesse episódio, talvez seja a primeira vez que você está me ouvindo, saiba que tem episódio novo toda semana, às quartas. E também o episódio ele fica disponível, como eu falei para você, em vídeo no YouTube. Não são todos, mas eu estou tentando aí gravar em vídeos para ficar disponível também lá no YouTube. Então, além de ouvir, você também pode me ver se quiser. Mas se você não tiver a fim de olhar aqui pra minha cara, fica lá no podcast mesmo, que tem disponível lá aqui no Spotify, no caso, né? Você pode me acompanhar por aqui também. Então, eu tento disponibilizar em várias redes para atingir o maior número de pessoas possíveis. E se você quiser compartilhar esse episódio, fique à vontade. E eu te oriento a compartilhar muito mesmo. E aí, episódio número 39. Precisamos falar sobre suicídio. Como acolher e buscar ajuda? Às vezes a pessoa pergunta assim, como que eu posso acolher alguém? Tem uma maneira certa? O que podemos falar? Né? E como podemos buscar ajuda se estamos nessa situação? Quando eu digo que precisamos falar sobre o suicídio, é que muitas pessoas ainda têm a ideia de que não se pode nem falar essa palavra. E não temos que conscientizar as pessoas, né, do quanto isso é sério. Até porque passar por um processo de ideação suicida ou acompanhar familiares, amigos, não é algo tão fácil. Por isso que eu volto a repetir, não é só no Setembro Amarelo que devemos falar sobre isso. Porque perder alguém por suicídio é como se você vivesse a dor da ruptura 2 vezes. A primeira é quando a pessoa morre, a segunda é quando você descobre a causa da morte. Por isso que é necessário falar sobre isso. E aí eu levantei alguns dados aqui que eu pesquisei, de acordo com os dados da DataSUS, que é responsável por reunir todos os dados relacionados à questão da saúde pública no Brasil. O número de suicídios subiu de 7 mil para 14 mil em 20 anos. Então, para você entender assim, o quanto que é grave esses números, é uma morte a cada hora. Você tem noção disso?
Como eu falei, existem várias causas que juntas são responsáveis por levar as pessoas a cometer esse ato. Então, existem muitas pessoas que têm problemas com saúde mental e aí por isso que tem que ficar de alerta e falar sobre esse tema sem qualquer tabu que exista. Se a gente voltar um pouco, a gente vai perceber que a pandemia, ela foi uma porta de entrada para diversos impactos aí na saúde mental de muitas pessoas. Ela acarretou uma série de consequências, trouxe desafios que muitas pessoas nem sequer imaginavam que passariam por isso. A gente mesmo, né? Eu não imaginava que eu passaria por várias coisas que eu já passei. Eu mesma, como psicóloga, presenciei um impacto muito grande sobre isso, né? O quanto afetou a saúde mental de muitas pessoas e o quanto que a procura pela terapia foi altíssima aí desde lá do início da pandemia. E chega um momento de que, como que eu posso acolher alguém? Então, eu vou ensinar algumas formas, lembrando, gente, que é acolher de uma maneira que você se torne luz na vida dessa pessoa e não de uma maneira como nós psicólogos realizamos, até porque a gente tem o preparo para isso, mas mostrar para vocês que existem maneiras mais adequadas e garantir para vocês que frases motivacionais não é a forma correta de fazer, que é o que eu vejo muitas pessoas realizar, né? Às vezes eu vejo coisas que eu falo, meu Deus, não é para fazer isso, às vezes vai piorar a situação. Então, existem maneiras ali mais adequadas se você está disposto a ajudar aquela pessoa. Então, você tem que saber acolher e não só falar frasezinhas que isso não vai funcionar. Então, às vezes você acaba até piorando a situação. As pessoas, elas precisam olhar para o suicídio como uma questão que envolve não só a pessoa que passa por isso e seus familiares, mas toda a sociedade, porque é essencial que a pessoa ela receba, né, uma abordagem multifatorial e aí como uma rede de cuidado para que ela possa voltar a ter uma qualidade de vida melhor. Por isso que eu falo, sempre que a consciência tem que acontecer sempre. Quanto mais informação correta sobre o assunto, mais preparada as pessoas elas estarão para lidar com situações como essa. Então as pessoas vão conseguir acolher sem julgar. Tá? Acolher não é julgar. Até mesmo, vou dar um exemplo, se você é dono de uma empresa onde existem vários funcionários ou trabalha em uma, tem que ver, né, se você é o dono, se você procura sempre levar informação sobre isso. Então, às vezes convidar um psicólogo, dar alguma palestra, para que as pessoas estejam atentas aos sinais dos sintomas. E existem também materiais especiais da campanha do Setembro Amarelo. Quem quiser, me manda um direct lá, não importa quando você estiver ouvindo aqui esse podcast, mas manda um direct lá para mim, que eu tenho materiais de forma gratuita que pode te ajudar, se às vezes você quiser também repassar para alguém. Então é só mandar lá um direct, manda assim, ó, eu quero os materiais do Setembro Amarelo, que aí eu já sei que eu tenho que enviar, tá? Não importa quando você estiver ouvindo esse episódio, manda lá que assim que eu verificar lá, eu consigo encaminhar para você. Mas pensa comigo, para você que quer acolher e ajudar, às vezes o outro ele só precisa de um detalhe para que possa olhar para frente e seguir um caminho em um lugar seguro. Então, procure fornecer mensagens de acolhimento, mensagens de afeto, mensagens de companheirismo. Você pode lembrar que muitas vezes precisamos, né, de ajuda para enfrentar as dificuldades, a gente mesmo, porque as pessoas que estão em um momento difícil, elas podem ter dificuldades de pedir ajuda, seja por vergonha ou por achar que é fraqueza. É sempre bom você estar ali ciente, né, acolhendo a pessoa, perguntando. Então é interessante, né, você ter essa noção. E aí, como saber se o seu colega precisa de ajuda? Então, o primeiro ponto aí, você entendeu que é preciso acolher e não julgar a dor do outro. Você precisa também saber
identificar os sinais. Então, sinais assim, perceber se a pessoa mudou de humor ou de comportamento de repente, se você tem notado que a pessoa se tornou agressiva ou sem paciência de repente, e de um dia para o outro, já é um alerta ali de que você precisa olhar com mais atenção. Você tem que perceber se tem mudanças de comportamento, a maneira que ela está agindo, se ela não quer mais sair de casa, se ela não quer mais interagir ou evitar contato, se ela anda sempre ali com o humor deprimido, além dela falar sempre coisas negativas, né, ou autodepreciativas. Então pode dar indícios de que as coisas não estão legais e saudáveis. E também importante observar se o uso constante de perguntas ou frases como de questionamento sobre a própria vida, se a vida realmente vale a pena, que ninguém sente minha falta, se eu morrer ninguém vai se importar, o que tal pessoa faria se eu morresse. Muitas vezes elas estão relacionadas a pensamentos sobre a morte. Então, esses são os sinais que você já consegue identificar. Claro que eu tô te dando sinais bem breves, tá? Isso é só para você identificar se a pessoa, ela tem mudado de comportamento de repente e tudo mais, tá? Depois, só o psicólogo, ele consegue ter depois um olhar bem mais profundo que isso. Mas, se você souber o mínimo, já é importante. Você já consegue dar um acolhimento, né? E como oferecer esse acolhimento? Depois que você observou os sintomas iniciais, notou que as coisas ali não andam bem, o segundo passo é você acolher a pessoa que está passando por isso. Então, vou te dar 4 regras básicas para você nunca esquecer. Primeiro, nunca julgar. Jamais julgar o sofrimento do outro. Segundo, banalizar a situação. Não faça isso. Terceiro, não dar sermão, né? Dizer frases motivacionais. Esse aí é o pior, tá? Não faça isso. E quarto, incentivando elas, né? Que elas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Isso não funciona. E às vezes até pode piorar a percepção. Sabe o que você pode fazer? Você pode se mostrar presente e mais disposto a ouvir o que o outro tem para te falar. Então, tenta desenvolver o seu lado da empatia. Escuta a pessoa sem julgamentos. Não tenha medo de se aproximar das pessoas para oferecer ajuda. A pessoa que está em uma crise suicida, se perceber muito sozinha, ela se percebe muito sozinha de tudo. Então, evite comentários nocivos, como, por exemplo, você é louca de fazer isso, onde já se viu? Não pensa nisso, é pecado, nossa, olha, esse aqui é o pior. Tem gente que está vivendo aí coisa muito pior e aí você vai fazer isso? Outro também é a questão de ficar fazendo comparações, né? Julgamentos e comparações o tempo todo. Então, não faça isso. Ao invés disso, incentive a buscar ajuda profissional, aí no médico, psicólogo. Se precisar, marca até uma consulta e apenas acompanhe a pessoa. Às vezes, a pessoa só precisa de você ali do lado, não precisa de você falando as coisas. Então, incentive o tratamento. E é bem melhor você incentivar um tratamento, né, do que ficar dizendo frases motivacionais, falando que a pessoa não pode pensar sobre isso, que isso não é coisa de Deus e várias outras coisas, tá? Depois disso, seria interessante também você avaliar ali os riscos da pessoa, visitar a casa dela se for preciso, limitar ali o acesso dela, tipo questões de venenos, remédios, objetos cortantes e aí outras coisas que possam oferecer riscos para essa pessoa que está tão vulnerável. Mas e aí? Você me falou como acolher a outra pessoa. Mas se eu for a pessoa que precisa de ajuda, como que eu faço? Falar, eu digo que é a melhor opção. Porque você pode ter medo, vergonha, receio de como as pessoas vão receber o seu pedido de ajuda, não é? Porque não dá para negar que o suicídio ele ainda é um tabu, porque muitas pessoas ainda associam ele à fraqueza.
a pecado, falta de ânimo, falta de força de vontade, já ouvi muita gente falar isso. Então, nem sempre você pode estar disposto ou confortável para conversar sobre o que você está sentindo, mas é preciso que você procure alguém. Então, converse com alguém de confiança, que você sabe que aquela pessoa não vai te julgar. E que você consiga ali dividir os seus problemas com alguém e que essa pessoa possa te ajudar a procurar uma ajuda, porque às vezes você não consegue fazer isso sozinho, então você pedindo para que a pessoa procure ajuda para você, talvez facilite. Prestar atenção em uma coisa: o sofrimento, ele não é sinal de fraqueza, nem de vergonha. O adoecimento mental, ele é como qualquer outro sintoma ou problema de saúde, pode ser diagnosticado e tratado pelo profissional capacitado. Então, presta atenção, tá? E aí, Gé, onde que eu posso encontrar auxílio também, né? Onde que eu vou? Onde que eu busco ajuda? Você falou sobre o que falar é a melhor opção, mas onde que eu posso ir? Então, eu diria para você não se render ao silêncio da questão de tristeza, raiva e muitos julgamentos. Não ache que isso é por falta de Deus, por culpa, vergonha. Esses questionamentos, eles são sentimentos frequentes, né? Mas procure buscar ajuda por atendimento profissional. Você vai encontrar isso nas unidades básicas de saúde, que a gente fala que é o UBS, o CAPS, o SUS, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, tem o telefone, que é 188. Você vai encontrar muitos psicólogos, médicos disponíveis para isso. Hoje em dia, a internet, ela possibilita muitos profissionais aí para que você inicie um tratamento adequado. Então, é preciso você falar, é preciso você pedir ajuda. Se você não está encontrando ninguém perto de você, que seja da família, algo assim, procure algum profissional, né? A gente vê que a internet aí tem vários profissionais. Procure falar com um deles, pedir ajuda. O profissional, né? O psicólogo, ele vai ser a pessoa mais adequada para lidar com isso. Mas a conversa, ela pode ser um elemento chave, tanto para orientar ou para buscar ajuda especializada. Então, quanto para conduzir a pessoa até um profissional, quanto mais a gente puder abordar sobre o assunto, especialmente como um sintoma de alguém, um profundo sofrimento, mais a gente consegue mostrar o quanto que a vida vale a pena para essas pessoas. Chegou ao fim esse podcast. Eu tentei aí abordar de uma forma, né? Falei sobre como acolher e quando buscar ajuda. E se você é a pessoa que está precisando de ajuda, como que você pode fazer? Posso pedir um favor? Compartilha com os amigos, compartilhe no seu Instagram. Faça com que esse conteúdo chegue a muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Eu deixo aqui o meu imenso abraço, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. E não se esqueça, compartilhe muito. Se você está precisando de ajuda, procure, se acolha, não julgue o outro. Um beijo!